Muito bem, vamos dar um pulo ali até a cidade de Jacobina, né? Vamos receber o nosso convidado da noite de hoje, tá? A gente viu uma matéria aqui, rapaz, e de repente a gente foi buscar, né? A matéria foi replicada por nós através do jornal.com de Jacobina. O lançamento de um livro de um professor sobre história e memórias dos primeiros jornais de Jacobina. Só que esse contexto traz outras histórias e outros jornais da região. E aí o nosso Correio do Sertão entra numa vertente muito interessante. Nós conversamos aqui ontem, nós trouxemos esta situação para hoje, para compartilhar com vocês. E eu fico muito feliz de conversar sobre imprensa e identidade sertaneja. Discurso e prática de leitura no Piemonte da Chapada Diamantina, Bahia, entre 1916 e 1943. Quem fala conosco hoje aqui na live do Léo é o professor doutor Adriano Menezes, graduado em letras pela UNEB, mestre em estudos literários pela UFES, doutor em História e Cultura do Brasil pela UEL, atualmente é professor de literatura brasileira da UNEB Campus 4, Jacobina. E a partir de então, já está na tela da live do Léo, professor. Boa noite, bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A Queima-Roupa está aqui conosco, bem-vindo. Boa noite, Léo. Tudo bem? É sempre assim, é bom a gente também divulgar as pesquisas que a gente faz aqui na universidade. E é claro, embora a universidade seja em Jacobina, mas ela tem outros polos, né? Em Irecê, em Senhor do Bonfim, em Juazeiro, em toda a Bahia, é a maior universidade de todas, por ela ser multicamp. Então, é bom sempre atender um convite como esse seu para poder falar a respeito das pesquisas. Mas antes de falar das pesquisas propriamente ditas, causou-nos surpresa e hoje encontrei com um dos seus familiares aqui em Morro de Chapéu e disse, olha, eu até errei o nome. Eu citei outro nome lá e ela... eu falei Luciana. Ela, Luciano Vieira. Eu digo, não, perdão, Adriano. Adriano Menezes. Ela disse, Carla, né? E figura que faz parte da nossa infância, inclusive. Carla Menezes, você tem raízes aqui em Morro de Chapéu também, familiares por aqui. Sim, sim, claro. O Morro de Chapéu, inclusive, já até passei dias aí em Morro de Chapéu, na casa da família. Meu tio Valdinho, que é fotógrafo na região, tia Hilda, que é também professora. E, é claro, nossa família é uma família muito cheia de professores, né? Verdade. Meu pai também era professor, minha mãe era professora. Então, nós temos essa tradição familiar de termos muitos professores, sem contar com os familiares que são da região de Lapão, que nossa família também tem origem no Lapão, né? Então, é claro que toda essa nossa região me atrai muito para as pesquisas, exatamente por isso também, claro. Não apenas por isso, para não deixar o lado emotivo da coisa dominar, mas também para poder divulgar a você e a todos os que estão nos ouvindo que realmente meu laço com o Morro de Chapéu e com toda a região daí, ele é um laço mais antigo, desde a infância. Muito bem. Professor, ontem, quando nós conversávamos aqui e fazíamos um vídeo de demonstração para que o senhor pudesse perceber como seria a condução do trabalho, a situação de tela e tudo mais, enfim, detalhes, né? Que a gente sempre precisa de bastidores antecipar e colocar para o convidado, para que ele se sinta também, para que ele perceba, né, a credibilidade do trabalho, a responsabilidade que há com o trabalho, sobretudo quando falamos de educação. Acho que educação, minha mãe é professora também, eu fui de magistério de primeira a quarta série, mas não segui, né, enveredei por outros caminhos, e a experiência de sala de aula nos leva a perceber a importância e a necessidade de estarmos fomentando nas pessoas, né, alimentando nas pessoas a condição de aprendizado para a vida, não só para o profissionalismo, para a prática das atividades que, porventura, a sua formação lhe proporcione, mas para a vida, repito. Então, agradeço-lhe de antemão e fiquei fascinado com a colocação que você fez ontem, de que o surgimento ou o nascimento da imprensa regional
desde lá de Senhor do Bonfim, que acaba vindo somar com Jacobina e que acaba gerando o Morro do Chapéu e que acaba gerando todas as outras cidades mais próximas aqui, também se deu, obviamente, pela chegada do progresso com a estrada de ferro. Essa frase sua ficou na minha mente ontem, eu queria que você destrinchasse um pouquinho isso. Olha, se você me permitir, eu posso te mostrar um mapa que eu tenho da linha ferroviária. Se você posso colocá-lo aí. Fique à vontade, você tem um conteúdo aí muito, muito produtivo, imagens maravilhosas. Bom, então vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês, ou para todos que estão nos ouvindo, ou nos vendo, aliás, esse mapa, que é o mapa da estação da linha ferroviária, né? E foi por onde exatamente começaram esses jornais a existir. Essa linha ferroviária, aqui onde está passando meu mouse, é exatamente porque vinha de Salvador, vinha de Alagoinhas, a linha ferroviária, passava por Senhor do Bonfim, subia por Jaguarari e ia até Juazeiro. Essa ferrovia começou a ser construída ainda no período de Dom Pedro II, é bom ressaltar esse detalhe. Começou a construída nesse período de Dom Pedro II, foi paralisada no período da Guerra do Paraguai, por conta dos custos que a própria guerra acarretou ao Brasil, e depois foi dada continuidade com o início da República, já de 1889, mas só foi chegar em Juazeiro em 1896. E essa relação, que é muito bem feita, o que eu tento fazer através do meu livro, é em mostrar como, a partir dessa ferrovia, que é exatamente esse traço que temos aqui, que sobe aqui, passa por Senhor do Bonfim, quando chega em 1896, é fundado o primeiro jornal da região, que é o jornal O Sertão, ou O Sertanejo, de lá de Juazeiro. Isso eu pesquisei através da pesquisa da leitura de uma tese de doutoramento da professora Andréa Cristina Santos, que é uma professora de lá da UNEB de Juazeiro, e é claro que ela mostrou o primeiro jornal, então a primeira tipografia que nós temos foi exatamente em Juazeiro, em 1896, quando esse ramal foi construído de Senhor do Bonfim, que ia descendo aqui até Iaçu, que você pode observar aqui no final, ele iria unir com aquele outro que passava por Castro Alves e ia chegar até o sul da Bahia. Certo. Esse era o propósito original de quando foi elaborado esse mapa ferroviário para a Bahia. E se você parar e observar, à medida que chegavam os ramais, as ferrovias, começavam também a chegar as tipografias, porque eram caras e eram difíceis de serem carregadas. Então, só com a estação ferroviária, só com os vagões de trem, é que eles puderam existir. Então, em 1912, na cidade de Senhor do Bonfim, foi fundado o jornal Correio do Bonfim. Eu posso lhe mostrar aqui uma imagem dele, do jornal Correio do Bonfim, que é esse jornal aí. Ele é de 1912, daqui da região o mais antigo que nós temos, né? Depois dele veio o jornal A Primavera, que é esse jornal aqui de Jacobina, que é onde eu começo o meu livro. E, claro, logo a seguir, aí sim veio o jornal Correio do Sertão de Morro do Chapéu. Professor, sim. Aí eu vou parar, vou interromper aqui para você me perguntar, ou se quiser, deixa o mapa aí para vocês. Não, na verdade, a imagem pode permanecer, é só para fazer uma observação que nós também falávamos ontem na questão da fonte, da letra que é utilizada no jornal e a semelhança entre eles, né? Muito o layout, né, a formatação que se dava ao jornal, muito semelhante, muito próxima. Isso nos leva até a identificar a possibilidade de algumas pessoas que porventura tenham ajudado a fundar tenham vindo ajudar a fundar o outro enfim, trazer. Não havia uma concorrência tão grande para o fabrico do maquinário, né, do equipamento,
Então, supõe-se, inclusive, que esse equipamento fosse de uma mesma origem, de um mesmo fabricante. Antes que o senhor fale, só abraçar aqui quem está nos assistindo. Adilson Bagano chegou por aqui, Catarina Carmo, todo mundo desejando boa noite. Refletindo juntos, Helena, boa noite, bem-vinda. Também Albertina chegando por aqui. Pessoal do YouTube nos assistindo e esses estão visualizando aí as imagens que o professor nos passa. Eliette Rocha, Nana Santos, Braulio Reis e Erivaldo Oliveira através do Facebook também nos assistindo. O pessoal do Instagram, Rogério Amaral acabou de chegar, só assiste o Léo Ricardo. Vai lá pro YouTube que tem muita coisa boa lá que o professor Adriano está nos trazendo aí. Fique à vontade, professor. Pois então, é basicamente esse trajeto, essa linha, esse ramal ferroviário, que era chamado na época de Trem das Grotas, porque ele passava entre serras, né, que eram essas cidades aqui, saindo de Senhor do Bonfim, passava pela cidade de Pindobaçu, depois a cidade de Saúde, Caém, Jacobina, Miguel Calmon e haveria, você pode ver que está marcado em vermelho aqui, Sim. haveria um ramal também para Morro do Chapéu. Eu creio que a intenção do coronel Dias Coelho, que foi esse coronel quem ajudou a fundar o jornal Correio do Sertão, não foi ele o fundador, é bom deixar bem claro, foi o senhor Honório Pereira, mas a intenção desse coronel foi a mesma intenção que teve também o comerciante Amado Barberino, aqui em Jacobina, ao fundar o jornal A Primavera. Ambos, se você observar, a diferença de período é muito pequena. O jornal A Primavera é de dezembro de 1916, o jornal Correio do Sertão é de julho de 1917, não é isso? Aham. Nós podemos observar que esse é o primeiro exemplar do jornal A Primavera, isso aqui bem marcado, né? 13 ou 15 de julho de 1917. Exato. Completou 103 anos, né, no ano passado. Então, é claro, o meu interesse pelo jornal Correio do Sertão é muito grande, pelo fato, como te falei ontem na nossa conversa à parte, foi sobre um poeta, mas isso podemos deixar para depois. E só para concluir, também teve o jornal Mundo Novo, da cidade de Mundo Novo, que você pode observar aqui, que é de 1920. E aqui tem um texto do poeta que me referi, Euríclides Barreto. Né? Esse poeta, ele também, ao escrever a respeito da importância da imprensa na região, todos eles vão dizer coisas semelhantes, de que a imprensa estaria relacionada ao desenvolvimento, né? E esse desenvolvimento só se deu por conta da ferrovia. Então, o meu livro, basicamente, eu vou ocultar aqui o compartilhamento, o meu livro, ele não trabalha a pesquisa a respeito do jornal O Correio do Sertão. Certo. Ele trabalha, basicamente, a região de Jacobina. Então, é essa a minha intenção, é estudar Jacobina especificamente, os jornais da cidade, porque eu tenho como segundo propósito, de agora para frente, já que eu terminei minha tese de doutorado na Universidade de Lisboa, a UEL é a Universidade de Lisboa, eu fui para Portugal, passei um ano morando em Portugal, retornei recentemente em 2015, passei 2014, 15 lá, voltei em 2015, aqui eu fiz as pesquisas, as coletas de dados, e sim, aí daí em diante eu pude publicar minha tese de doutorado, que é exatamente esse livro, que aí eu tenho que fazer minha propaganda, né? Vou vender meu peixe. Fique à vontade. Né? Então, meu livro, que é exatamente esse, que saiu publicado agora esse ano pela editora CRV, que é Imprensa e Identidade Sertaneja, saiu, na verdade, em dezembro de 2020, mas diante da situação da pandemia não tivemos nem tempo de fazer um lançamento. Eu entrei em contato com o meu orientador de doutorado na Universidade de Lisboa. Ele se prontificou a participar de uma live conosco, conosco aqui, professores da UNEB, e eu fiz o lançamento, mostrando a questão da identidade cultural. Quando a gente chama identidade,
é exatamente o sentimento de pertencimento. Aham. Veja que quando você fala de Morro do Chapéu, você se refere à cidade com sua sensação de pertencimento. Sim, Eu pertenço a Morro do Chapéu. sim, Mas o que é pertencer a uma cidade se não conhecer sua própria história, verdade, conhecer suas raízes, conhecer tudo aquilo que é a cultura local da cidade de Morro do Chapéu, que verdade. tem, né? Professor, chegou aqui uma pergunta. Só Sim, saudar o pessoal que está nos acompanhando e eu vou acabar emendando uma pergunta na outra. Primeiro, saudar o Emerson Rodrigues, que chegou aqui saudando, o Elton Matos também já deixou aqui a casinha assistindo a live. O Antônio Bento, que foi vereador em Morro de Chapéu, está lá em Irecê nos assistindo, ligado na live. A Albertina Montenegro pergunta: a ferrovia que passava no França, município de Piritiba, é a mesma? E a é a pergunta. mesma ferrovia. Ah, É a mesma ferrovia. Ela não chegou a passar em Mundo Novo. Outra questão também interessante. Houve uma briga política de coronéis naquela época, era a época do coronelismo, é bom a gente não desconsiderar esse aspecto. Né? Então, essa ferrovia não passou em Mundo Novo. uhum, Ela passou por fora de Mundo Novo, exatamente no terminal do França. E aí, é claro, é engraçado porque a própria tipografia do lidador, que era a tipografia do jornal Mundo Novo, quando ela veio transportada de lá para cá, ela teve que ir de Mundo Novo até o França, segundo a pesquisa que eu fiz, através de lombo de burro, através de carroças, né? O que era muito doloroso para isso. Mas é porque houve um problema político aham, entre o proprietário do jornal e o intendente da época aham. na cidade de Mundo Novo. Mas Então, ele veio para Jacobina. essa situação se repetiu com o Correio do Sertão e com a imagem da Senhora da Solidade em Morro de Chapéu, né? Sim, De sim, sim. vir, né, até certo ponto no trem e de lá para cá ter que vir em lombo de burro. O senhor citou aí a questão da Ferrovia das Grotas. Imagine os animais subindo essas grotas com aquele peso descomunal ali às costas, né? Chegou por aqui também aquela ideia oficial. Boa noite, bem-vindo, muito obrigado pela atenção. Está no Instagram, mas não está vendo o professor Adriano. Parte lá para o YouTube. E o Elton Matos, quando eu comentei com ele da live de hoje, ele disse: eu quero assistir porque assim. Como disse ontem, professor, nós temos aqui o site, Léo Ricardo Notícias. O Elton Matos é web designer e tem também o WM News, né? E está agora à frente do MIC, que é o Movimento de Inclusão Cultural, obviamente sendo trabalhado na forma digital por força da pandemia. E Sim. não resta dúvida, e eu sempre costumo dizer isso na programação das rádios das quais participo, aí em Jacobina, a Clube, a Serrana, a gente faz parte dessas equipes aí com muita satisfação. O Maurício Dias fez referência à sua pessoa com Sim, muito carinho. Maurício, eu conheço desde criança. Pois é. E eu sempre levo essas informações aqui de Morro de Chapéu como fonte o Correio do Sertão, que também foi sua fonte de pesquisa para o trabalho do livro. E aí o Elton diz: parabéns, professor Adriano. Sua aula de História da Comunicação servirá como fonte para o movimento de inclusão cultural identificar essas instituições de comunicação que fazem parte da nossa cultura. Eu quero pegar essa deixa para colocar aquela pergunta que eu ia emendar na pergunta da Albertina. Porque, assim, não resta dúvida de que nós hoje, que fazemos até mesmo o rádio, e nesta nossa contemporaneidade, a situação das mídias digitais, tenhamos a influência do tipo de fonte, da formatação da imagem, do layout de página, advindos desses jornais devidamente atualizados para o nosso momento. Isso aí não resta dúvida de que eles são os pais da nossa comunicação regional. E aí, tendo o Correio do Sertão sido, digamos que por hereditariedade, nascido do Correio de Bonfim, do jornal Primavera de Jacobina, né? Aspas, né? Colocando aí um parêntese bem grande nessa situação, por Morro do Chapéu ser filha de Jacobina. Como é que se dava esse contexto dos jornais quando o senhor estudou isso aí, visto que naquele texto lá do jornal Mundo Novo, de Eulix Barreto, ele fala exatamente de uma situação que a gente percebe hoje, quando as redes da mídia, seja do rádio, do jornal, da mídia virtual, da TV, e a época também,
estariam ligados a coronéis, a intendentes, a autoridades. Alguém teria a concessão de uso daquele jornal, hoje rádio, hoje live, hoje o que quer que seja, e automaticamente essa pessoa daria a conotação que gostaria de ver naquele espaço que ele investiu para existir. Era essa a realidade também da época? Bom, naquela época, se nós pensarmos desde o início do século, do início da imprensa no Brasil, a imprensa no Brasil não é tão nova não é tão velha quanto a imprensa europeia. Uhum. A imprensa europeia, ela começa basicamente no século XVI. Sim. Já depois da prensa de Gutenberg, quando Gutenberg inventou aquela prensa, os primeiros panfletos, os primeiros jornais começaram a circular. Em Portugal, especificamente, o primeiro jornal já é do século XVII. Portugal, eu estou fazendo uma análise histórica rápida, mas eu acho que é para poder as pessoas compreenderem melhor. Uhum. Em Portugal, especificamente, o jornal era de 17, do século XVII. Uhum. No Brasil, embora o Brasil já tivesse sido, vamos dizer assim, explorado por Portugal, porque essa ideia de descobrimento é uma ideia que nós, hoje de história, discordamos totalmente. Não houve um descobrimento do Brasil. O que houve foi uma chegada de portugueses ao Brasil. Os índios já moravam aqui. Então, os índios já tinham as terras, os tupi-guaranis, os tupinambás, os tupiniquins, todos eles, aqui em Jacobina, especificamente, em toda a nossa região, os paiaiás, eram tribos indígenas. Então, eles viviam, eles já tinham sua terra, eles já moravam aqui. Bom, então, no Brasil, especificamente, embora já existisse, o primeiro jornal só veio acontecer com a chegada da família real portuguesa, em 1808. Então, quando a família real portuguesa chegou ao Brasil, Dom João VI, na necessidade que ele tinha de se comunicar com Portugal, ele imprimia aqui as cartas régias e mandava para Portugal. As ordens saíam daqui para Portugal. Nesse momento, o Brasil ganhou uma autonomia que tornou-se o Reino Unido. Então, só para resumir tudo isso, o que eu quero dizer é, a partir de então, começaram a surgir as tipografias. Os portugueses sempre tiveram uma preocupação muito grande com a palavra escrita, porque como você perguntou, veja bem, ou como foi perguntada também por outra pessoa que está nos assistindo, havia uma legislação especificamente? Não, mas havia uma vigilância. Então, a preocupação com a palavra escrita sempre foi muito grande pelos próprios portugueses, porque lá em Portugal mesmo, foi um movimento criado pelos jornais que fez com que os portugueses lutassem contra os espanhóis e recuperassem seu reino perdido. Porque em 1580 até 1640, Portugal ficou subalterno à Espanha. Sim. E nesse período foram fundados os jornais portugueses, que eles eram chamados de mercúrios. Olha que coisa engraçada, mercúrios, gazetas, são palavras que vieram por conta da ideia de velocidade. Mercúrio é o deus da velocidade. Na mitologia grega, né? Então foram fundados esses jornais com esse intuito de difundir a palavra escrita rapidamente. Então é óbvio que eles sabiam claramente que se o Brasil, aqui nós tivéssemos imprensas, tipografias, nós poderíamos ter um movimento de rebelião. Quando os Inconfidentes Mineiros, já por volta do século XVIII, eles começaram a publicar seus textos, eles publicavam em Portugal. Não havia tipografia no Brasil. Certo. Então, é claro, essas tipografias que foram surgindo a partir do século XIX, todas elas sempre tiveram um fim político. Pode observar, algumas delas eram luta por independência política, que aconteceu com o jornal A Idade de Ouro do Brasil, que foi o primeiro jornal da Bahia, em 1811. Depois, com os jornais, os diários não começam no final do século XIX, mas depois com o movimento abolicionista, já ainda na meados do século XIX, no final do século XIX, já os republicanos. Todos os jornais sempre tiveram um fim político. Essa ideia de imparcialidade da política, dos jornais, imprensa, sim, não existe.
Não existe. Por mais que você tente ser imparcial, é claro que você tenta sim, claro, é óbvio que você vai tentar ser imparcial, mas de uma forma ou de outra você acaba expressando o seu ponto de vista Sim, a respeito de um determinado assunto. certo. E você faz parte dessa mídia, né? E essa mídia, é claro, hoje, a mídia radiofônica, ou a mídia impressa, ou a mídia televisiva, ou a mídia cibernética, que é a internet, toda ela está sempre interligada a algo que é um ponto de vista, a respeito de um determinado assunto. Verdade. Abraçar aqui o Diogo Gamer, também nos assiste pelo Instagram. Jeane Brito chegou por aqui, mas só vê o Léo Ricardo. O professor Adriano está lá no YouTube e no Facebook, tá? Chegando por aqui também, o Leonir Filho fala de que esse período que o professor relatou trata-se da invasão portuguesa. A Albertina diz que passou também em Ibiaporã, ex-Bonito, município de Mundo Novo. E o Antônio Bento lança uma pergunta aqui. As ferrovias eram construídas por dentro das cidades ou muitas cidades nasceram tendo as ferrovias como referência? Hoje, nós temos muitas estruturas desativadas, outras ativas. Qual era essa relação? Bom, algumas cidades nasceram por conta das ferrovias, inclusive a cidade de Caen, aqui perto de Jacobina, Ah, que era exatamente onde ficavam acampados aqueles que estavam construindo a ferrovia. A cidade de Caen, inclusive, tem um nome, isso é também citado no livro, que está relacionado a uma cidade que era Vila Nova de Caen, lá na França. E como a empresa que fazia a construção da ferrovia na época no Brasil, ou pelo menos aqui na Bahia, aliás, era uma empresa francesa, uhum, foi homenageada essa cidade com o nome de Caen, que depois vai sendo adaptada e uhum. acaba virando Caen hoje em dia. Então, Ah, Caen nasceu dessa cidade, ou desse acampamento, digamos assim. uhum, No entanto, outras não. A ferrovia passava por dentro de Jacobina, passava por dentro de Miguel Calmon, passava por fora de Pindobaçu, né? As outras cidades também, algumas passavam por dentro e outras passavam por fora. uhum. Então, é claro, só para responder essa pergunta, se nasceram algumas cidades, sim. Algumas nasceram, outras se desenvolveram, e Mas, outras ficaram estagnadas. aham, Né? Eu acho que o que foi prejudicial para o período de Morro do Chapéu foi exatamente porque foi em 1917, período da Primeira Guerra Mundial, faltou verba para construção e o jornal, quer dizer, o grande tipógrafo que fez essa tipografia aí do Correio do Sertão, ele fez exatamente por pioneirismo mesmo, né? sim, Não teve sim, uma estrutura do Estado, mas havia também uma questão política, sem dúvida. né? Não vamos considerar que havia uma questão Sem política dúvida. aí. E é nesse contexto que a gente vai agora ao próximo questionamento. Mas antes, abraçar lá na Yara, aqui no Instagram, também a nos acompanhar. Despertou-nos ainda mais atenção quando, relacionando-se ao Correio do Sertão, o senhor o mencionou como sendo fonte de pesquisas por conta da publicação de artigos do poeta que lhe deu a inspiração, aspas, né, para a escrever o livro. Então, nos fale um pouco desta busca pelos artigos de Euríclides Barreto, que nós dissemos ontem, aqui na nossa conversa informal, de que, por força da pandemia, não aconteceu, mas projetava-se uma feira literária, a primeira em Morro de Chapéu, que poderia originar novas, futuras, e assim desejamos que ainda aconteça, que levaria, se não como nome Euríclides Barreto, mas como sendo um dos homenageados por Sim. força dos seus escritos à época. Uhum. E, sem dúvida alguma, um dos grandes nomes da literatura regional. Se hoje você entrar, ou qualquer pessoa que quiser fazer uma pesquisa e ver alguns dos artigos que eu publiquei em anais de congressos, certo? Botar o poeta Euríclides Barreto com o nome correto, que é com Y, Sim. o Barreto dele com dois T's, né, que é bem característico, nós podemos notar que nós já vamos encontrar aí alguns artigos que eu escrevi e publiquei em anais de congressos, certo? Esses anais exatamente era onde eu ia e apresentava
os resultados dos meus estudos a respeito do poeta. O que aconteceu exatamente com relação ao poeta Euríclides Barreto? Eu conheci por meio de um colega ou de um professor daí de Morro do Chapéu, chamado Pedro, que eu não estou me lembrando o nome, mas que se formou aqui em Jacobina em História. Pedro Roberto Bento Oliveira, não? Aí eu estou em dúvida sobre o sobrenome dele. Se for Esse Pedro é professor de História. Se for a mesma pessoa, estamos falando daqui conhecido como P. Pedro. Ele É exatamente ele mesmo. Ele é historiador, tem realmente um acervo fantástico aqui para mostrar a quem visita Morro do Chapéu. Então, o que aconteceu? Ele me apresentou ele me apresentou o primeiro livro, que era o livro Sertanejas, que foi publicado na tipografia O Lidador. Esse livro é de 1935. Mas aí eu me perguntei, veja, será que esse autor só publicava esse livro? Só publicou esse livro? Depois eu descobri que em 1933 ele tinha publicado outro. Depois descobri ainda que ele em 1927 publicou outro. E o Pedro, ele me fez me deu de presente praticamente uma coletânea de poesias que foi organizada pela família dele, já quando ele estava póstumo, já falecido. Porque ele saiu daí de Morro do Chapéu, foi para Campo Formoso, de Campo Formoso ele foi para o Rio de Janeiro, não foi? E foi acompanhando a família e faleceu no Rio de Janeiro. E aí, é claro, isso tudo fez com que eu pesquisasse. Aqui, por exemplo, eu posso mostrar a você ou a todos os que estão nos assistindo aí, fica à vontade. Um dos textos que eu publiquei recentemente, há pouco tempo atrás, aliás, né, que foi na revista Desenredos, uma revista que é uma revista mais ligada a publicações. Esse aqui nós temos um texto que eu escrevi quando foi isso aqui, foi em 2010. Imagine o tempo que tem isso, Léo, para você perceber, Léo Ricardo, que é exatamente Euríclides Barreto, a poesia da Chapada Diamantina nos anos 30. Esse texto foi quando eu descobri e eu vi as relações que havia entre a poesia dele e a poesia que se fazia no modernismo daquela época. É claro, ele ainda era um poeta não tão ligado ao modernismo no Brasil, mas era o texto dele, e a partir daí eu comecei a descobrir os outros textos. Quando também aconteceu um edital de projeto de pesquisa na própria universidade, pela FAPESB, que era a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, né? Então, pela FAPESB, eu consegui que eu aprovasse um projeto de digitalização do jornal de 1917, Jornal Correio do Sertão, de 1917 até 1950. E eu, como lhe falei ontem, e agora falo para todos, eu parei em 1950 porque foi o período que Euríclides Barreto saiu de Morro do Chapéu e foi morar em Campo Formoso. Então, como meu interesse original era a pesquisa sobre ele, eu fui até Campo Formoso, pesquisei com os familiares dele, conversei com os familiares dele, entrevistei. É claro que toda pesquisa histórica ela exige muita paciência, né? A gente vai cada vez mais buscando alguma coisa e vai encontrando muita coisa. Isso é muito importante, né? Toda pesquisa histórica é assim. Verdade. Olha, professor, o Leoni confirmou aqui a informação de que é isso mesmo. P. Pedro, inclusive, é descendente como sobrinho de Euríclides Barreto, né? Também está aqui conosco. Teve também uma aluna minha que fez uma entrevista com Liquinho, que era, eu acho que era filho ou neto de Euríclides Barreto, Liquinho. Certo. Eu não sei nem se ele ainda é vivo, isso porque foi em 2010. Essa ex-aluna minha trabalhou num projeto de iniciação científica que nós temos dentro da UNEB, onde o aluno auxilia o professor a fazer
pesquisas. Aham. Né? Então, ela foi até Morro do Chapéu, ela morava em Morro do Chapéu, aliás, e vinha assistir às aulas aqui em Jacobina. Na época vinha ela, vinha Tarcísio Coutinho, Sim. vinha essa turma toda, vinha para cá para fazer a pesquisa, e ela me ajudou bastante nessa coleta de dados. Certo? Isso era muito interessante, porque os alunos também se interessavam em fazer uma pesquisa sobre algo que para eles era conhecido, Euríclides Barreto, para mim não era. Que bom. Né? Professor, Então passei a conhecê-lo através disso. Mas só para um detalhe sobre esse poeta e que não deve ser desconsiderado. Num livro chamado Ofereço o Meu Original como Lembrança, que é um livro publicado recentemente, também por um professor daqui, o poeta Euríclides Barreto é estudado como fotógrafo, ah, não, porque ele também foi fotógrafo. essa vertente nós aqui também já conhecíamos, inclusive por informações do próprio Pepedo, né? Exatamente. Ele foi fotógrafo, então tem uma riqueza de acervo muito grande que merece ser estudada. Eu publiquei 5 artigos sobre ele em congressos. Agora, é como eu digo sempre, esses congressos acadêmicos ficam presos entre 4 paredes. Às vezes a internet está sendo boa nesse ponto, Léo, para poder a gente divulgar mais isso Verizar, né? e as pessoas poderem conhecer o que já foi estudado. Quer dizer, um poeta como esse, que já foi tão estudado, já publiquei 5 artigos, agora no livro, especificamente no livro, eu falo muito pouco a respeito dele. Aham, Eu apenas cito, certo. não falo muito a respeito dele, porque eu já tinha publicado, não queria publicar novamente. Muito bem. Professor, deixa eu abraçar meu amigo Gaúcho da Metalúrgica, chegando por aqui também, acompanhando a gente pelo Instagram, perdão. A Silene Santos também aqui, deixando o seu recado. Quando o senhor fala da paciência do pesquisador, do historiador para colher as informações, seu colega, professor Moisés Sampaio, nosso colega seu colega de doutorado, de professorado não deve, meu colega de magistério no Sim, colégio. E o próprio Dantinhas, aqui de Morro de Chapéu, historiador, já li também o livro dele, o ainda próprio tinha. Pedro, e mais recentemente eu conversei com o Leandro Barreto, de Cafarnaum. Ele tem 2 livros publicados também, e ele já trata dessa história de Antônio Benta para a transição do gado de Morro de Chapéu para Ceabra, e Cafarnaum era ponto de parada, enfim. E ele me falava muito da dificuldade documental das informações, que muitas se baseavam na oralidade. Mas é óbvio que o historiador necessita desta ferramenta da oralidade. No seu caso, houve uma junção desses fatores ou facilitou a documentação que lhe foi, digamos, ofertada ou encontrada no Correio do Sertão? As duas coisas, de fato, realmente são necessárias. Jacobina, por exemplo, tem uma tradição que Morro do Chapéu não tem, que é a tradição das enchentes. Aham. Você que já trabalha nas rádios aqui, sabe muito bem que volta e meia nós temos enchentes Eu em morei aí na Jacobina. Beira Rio, já sei como é que é. Então, numa dessas enchentes, uma parte do arquivo público municipal foi destruída. Ah, E é claro, quando essa parte é destruída, às vezes a gente tem que ir para outras fontes. ah, Então, quando eu fui descobrir sobre o jornal, o Correio de Jacobina, não foi o Correio do Sertão, o Correio de Jacobina é de 1921, eu tive que, claro, ir até as pesquisas através da oralidade, através das entrevistas, mas nem sempre você encontra pessoas que eram vivas naquelas épocas, né? sim, Então, verdade. muitas vezes você tem que entrevistar pessoas que conviveram apenas. Mas o jornal em si, como meu objeto de estudo, ele era o jornal, no início ele foi a fonte, como eu lhe disse ontem. Sim. Ele foi a fonte porque eu queria conhecer o poeta. Depois o jornal passou a ser meu objeto de estudo. Essa diferença em metodologia da pesquisa a gente usa muito, Uhum. entre fonte e objeto. Né? Ele foi a fonte para eu descobrir o poeta Euríclides, mas ele foi também o objeto de estudo, os jornais também de Jacobina,
porque eles realmente, eu quis conhecer a história dos jornais. Então, ainda foi preservada por algumas famílias acervos. Aqui em Jacobina, especificamente, a família do ex-prefeito da cidade, na década de 60, Florivaldo Barberino, guardou um bom acervo da família, e aí eu pude usar esse acervo. Nós digitalizamos esse acervo, nós temos esse acervo, esse banco de dados, como eu falo sempre, dentro da própria universidade. Ele está guardado hoje nos computadores, e é claro que qualquer pessoa que queira ter acesso pode ir até a universidade e copiar, não há problema algum, não há restrição. Inclusive textos escritos, manuscritos pelo Amado Barberino, que foi o primeiro proprietário do primeiro jornal de Jacobina, que foi o jornal A Primavera. Então, esse acervo todo foi preservado pelo Florivaldo Barberino, pelo médico Florivaldo Barberino, exatamente pelo fato de o pai dele ter sido o fundador do primeiro jornal. Uhum. Aqui para Morro do Chapéu, como é que eu vou dizer, este conjunto de situações de pessoas que puderam preservar essa história, ele sofreu uma perda grande recentemente. Você soube do falecimento de seu Lorito, Lorival Cunegundes, ex-prefeito, que era uma pessoa que nos trazia esta condição também de oralidade, mas também documental. A família tinha algumas coisas assim preservadas. E me orgulha muito também, em alguns momentos, das pessoas terem buscado meu avô, há muito falecido, seu Nino, como era conhecido, foi delegado aqui, e também pela oralidade, neste caso não havia uma situação documental, também retratar histórias, já que ele faleceu com 92 anos, então, à época, também era uma das referências para as pesquisas que aqui eram feitas em Morro do Chapéu, além de residir ali, vizinho ao jornal Correio do Sertão, bem no centro de Morro do Chapéu. Professor, o que é que a gente pode enumerar, relacionar de jornais regionais nesse período que o seu livro retrata? Para que a gente possa contextualizar para, de Bonfim até Seabra, se for possível, porque isso foi uma situação que foi como é que eu vou dizer, se proliferando. Uma cidade foi gerando a outra e provocando esta situação também de imprensa na região. O que nós podemos dizer é o seguinte, essa pesquisa é uma pesquisa que eu sou um dos pioneiros. Uhum. Então, não é nada que já existisse. Que bom. É o primeiro livro sobre essa imprensa que sai aqui. Até mesmo o livro da professora Andréa Cristina Santos, lá de Juazeiro, nunca foi publicado. Ela ainda não conseguiu a publicação. Eu consegui a publicação por conta própria. Uhum. Eu quis publicar, porque como eu vi a receptividade que eu tive na Universidade de Lisboa, é óbvio que a partir do momento você saber ou ser reconhecido por eles como um pesquisador, como aquele que foi aprovado sem ter uma alteração sequer no texto. Eles não pediram alteração nenhuma no meu texto. Meu texto constava de 312 páginas. Né? Meu livro original, minha tese de doutorado, aliás, constava com 312 páginas, não era pouca coisa. Tinha algumas imagens, porque, como eu digo sempre, é necessário você mostrar para o povo português o que era o interior da Bahia. Sim. Nossa Bahia, que é tão grande, ela tem a dimensão territorial que é equivalente à dimensão territorial da França. Uhum. Então, imagine, os portugueses, por sua vez, têm um território que é equivalente ao território de Pernambuco. Sim. Que é um dos menores territórios da Bahia, do Brasil. Sim. Né? Então, é claro que essa Bahia, que sempre foi estudada em livros de história da Bahia, ficou muito mais restrita ao litoral, ao recôncavo, do que necessariamente ao interior. Verdade. Então, como você fez a pergunta, eu vou responder agora. Eu fiz esse preâmbulo todo para responder.
Perfeito. Essa pesquisa de agora para frente é exatamente essa parte que você está se referindo. Ah, De Morro do Chapéu para Ceabra, para todas essas cidades da região da Chapada Diamantina, Lençóis, temos textos estudados já na Universidade Estadual de Feira de Santana sobre Lençóis, livros publicados sobre Lençóis. Lençóis já foi muito estudada, mas você sabe que existe lá em Salvador, você sabe que existe o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. sim. Fica ali na Piedade, né? Ali no centro de Salvador, na Piedade. E, é claro, lá nós encontramos muitas coisas sobre Morro do Chapéu, sobre Jacobina, sobre Lençóis, inclusive a questão dos coronéis, como Horácio de Matos, como o coronel Benta, como o coronel aqui em Jacobina, Francisco Rocha Pires, Galdino César de Moraes, Ernestino Pires. Então, esses coronéis todos viram o poder da palavra escrita e viram também na palavra escrita, na palavra impressa, a possibilidade de usá-lo como publicidade. Sim. O bom e velho marketing, né? É claro, exatamente. Vocês acham que, aliás, vocês não, as pessoas que estão nos vendo, acham que um coronel traria ou acobertaria alguém por conta simplesmente pela leitura? Não, não, não era assim. Não, nós tínhamos um público leitor muito pequeno em 1916, 17. O Brasil ainda tinha, naquele período, em torno de 70% de analfabetos. O público leitor ainda era muito pequeno e geralmente ficava restrito àquela elite Verdade. que tinha acesso à leitura, né? Certo. Então, professor, baseado nesse contexto, o que nós podemos enumerar diante do seu estudo é o Correio de Bonfim, a Primavera. Aqui em Jacobina eu peguei os jornais, eu só estudei os de Jacobina, não estudei o de Bonfim Ah, também. tá, sim, certo. Quando eu falo Piemonte da Chapada Diamantina, é exatamente porque o Piemonte da Chapada Diamantina é uma microrregião Sim, que foi mostrada pelo próprio IBGE sim. como essa microrregião de Jacobina. O Piemonte da Chapada, quem definiu assim foi Milton Santos, aquele grande geógrafo baiano que ganhou um prêmio de o maior geógrafo da Bahia, o maior geógrafo do mundo, aliás, nos anos 70, 80, morreu com quase 90 anos de idade. Então, Milton Santos, ele quando fez um mapeamento da Bahia, no livro Geografia da Bahia, em 1958, ele classificou essa nossa região aqui, de Jacobina até o Morro do Chapéu, como Piemonte. Uhum. Por que ele chama de Piemonte? É a encosta da Chapada. O morro já começa a Chapada. Verdade, verdade. Jacobina não é a Chapada. Você encontra, e a distinção que Milton Santos faz é muito interessante. Ele chama aqui essa região de Piemonte porque você encontra aqui ainda uma vegetação que mistura a vegetação do semiárido, da Caatinga, Sim, com a vegetação da Mata Atlântica. verdade. Nós encontramos entre as grotas, entre as serras de Jacobina, ainda uma vegetação que é semelhante à vegetação da Mata Atlântica. Então, jovens biólogos, jovens historiadores, todos eles começaram a estudar mais o Milton Santos, porque ele já tinha escrito isso em 1958. Então, quando eu peguei a minha pesquisa, eu peguei os jornais A Primavera, que é de 1916, o jornal Correio de Bonfim, que é de 1921, o jornal O Ideal, que é de 27, e o jornal O Lidador, que é de 1933. Esse jornal, O Lidador, é o jornal que eu mais estudei, porque foi o maior. Ele começou em 1933 e só foi encerrado em 1943, durante o período da ditadura de Vargas. Então, embora Vargas tenha entrado no poder no Brasil através de uma revolução, que é muito questionável esse termo, mas de uma forma ou de outra ele entrou assim, foi através do jornal O Lidador que ele, aqui em Jacobina, nós pudemos ter o primeiro periódico. O Lidador é esse jornal que vai ser o objeto principal do meu estudo.
ele é mostrado exatamente, ele inicia em 1933 e pode observar, estou compartilhando de novo na tela para aqueles que estão assistindo pelo YouTube, que tem uma citação aqui no meio, ao povo jacobinense, aos assinantes do Mundo Novo. Veja que isso aí, qualquer leitor que for ainda um curioso como eu, vai dizer assim, por que aos assinantes do Mundo Novo? Ele está justificando aos assinantes do jornal Mundo Novo que ele tinha se mudado para a cidade de Jacobina por conta, ele não explica as causas, e aí, é claro, como historiador, eu fui atrás para descobrir o porquê que ele tinha saído de Mundo Novo e vindo para Jacobina. Então, é exatamente nesse ponto que eu vou trabalhar a minha pesquisa. Uhum. Eu fiquei curioso para saber por que esse jornal tinha saído de uma cidade para outra. Depois eu descobri que foi uma questão pura e simplesmente política. Um embate político com o intendente da época lá, e tudo isso eu explico exatamente no livro. Né? Então a intenção é essa, é mostrar esse livro. E como é que ele foi encerrado? Eu também explico exatamente como é que ele foi encerrado. Daí quem quiser saber vai ter que ler o livro, né, não? É claro, eu tenho que fazer a propaganda. Você não perde o gosto, professor. Deixa eu abraçar aqui a Rosana Donato, Mônica Carvalho no Instagram, e a Albertina faz exatamente a pergunta que nos conduz para a conclusão do nosso bate-papo de hoje. Ela quer saber exatamente se encontra o livro em Salvador, se não, onde encontra em Jacobina, e a gente arredonda perguntando quem quiser adquirir seu livro, por gentileza, peço até que compartilhe novamente a capa aí, por favor. Esse livro ele já está à disposição no site da editora, da própria editora, que é a editora CRV, que é uma editora paranaense, né? O design de capa, como você conversou mais cedo comigo, foi feito por um jovem designer local. Ele mostra, para você ver, eu tento enfatizar no texto a importância da ferrovia, então ele criou essa imagem aqui. Esse trem aqui de fato existiu. E onde nós encontramos aqui a venda? Aqui em Jacobina, na Sertão Livraria e Café, no site da editora CRV, e também encontrando no site da estantevirtual.com.br, com uma palavra só, né? Estante virtual, com uma palavra só. A própria editora disse que colocaria também em 2 plataformas de venda, que são plataformas muito importantes hoje em dia para quem compra na internet, deve saber do que eu vou falar, que é exatamente a plataforma Amazon, e a outra plataforma é a plataforma do Magazine Luiza. No caso da plataforma da Amazon, porque a Magazine Luiza, embora ela seja uma loja, eu estou aqui até fazendo um merchandising deles, mas embora ela seja uma loja, ela é uma loja que também trabalha com marketplace, que você sabe muito bem do que eu estou falando, e eu acho que todos os que estão aqui também devem saber o que eu estou falando. O que é o marketplace, né? Exatamente aquele você vender produtos de outros. Sim. Né? Então o Magazine Luiza, por exemplo, vai colocar à venda e a Amazon também vai colocar à venda. Nesses lugares, nesses sites de venda, são bons porque a pessoa pode receber em casa, em domicílio. Né? Então, é exatamente essa a intenção. Ele está, então, nesses sites. Muito bem. editoracrv.com.br, estantevirtual.com.br, e nos outros, eles ainda não colocaram, mas já hoje, inclusive, recebi uma mensagem deles dizendo que colocarão à venda já nos outros sites, que seriam na amazon.com.br e também no próprio magazineluiza.com.br. Muito bem. Abraçar a Cláudia Bonfim, chegou aqui agora, e nós conseguimos colocar o nosso bate-papo dentro daquele tempo que nós planejamos ontem, que seria o ideal para as pessoas poderem acompanhar, né, e não perderem o interesse pela proposta, porque a finalidade é muito interessante e o conhecimento que nos foi passado aqui é algo muito gratificante, agradável de se ouvir, a linguajar simples, fácil. O professor tem desses detalhes, né? Gosta de simplificar para o aluno. E eu confesso que tem que ser, né? Quando eu era aluno, eu confesso que quando o professor usava uma linguagem que eu não compreendia, eu ia logo lá na ferida, dizer, caba, se vira aí,
acha outra forma de falar porque eu não consegui compreender nada. Então é mais ou menos por aí. Espero que tenha sido assim também para você, professor. Para mim Agradecer foi um ele. prazer e eu vou lhe dizer sinceramente aqui, agradeço o seu convite, porque eu quero que abra esse caminho através da nossa conversa Aham. para que eu volte à pesquisa sobre o Jornal Correio do Sertão. Ontem mesmo eu lhe falei que eu tinha começado a escrever um artigo chamado O Nascimento da Imprensa na Chapada Diamantina, onde eu mostro exatamente o jornal, o nascimento dos dois jornais, que são exatamente o jornal A Primavera e o jornal Correio do Sertão. Uhum. Esses dois jornais eles tiveram um nascimento quase que simultâneos, e isso é muito interessante. E é claro, a gente tem que, como você disse sobre o professor, a gente tem que falar e tem que atrair as pessoas para aquele assunto que a gente quer falar. Uhum. Senão não adianta você falar difícil, é você querer espantar as pessoas. Um dia desses, uma pessoa até comentou comigo sobre o poder do rádio, né? E disse assim para mim: ah, mas disseram que os rádios iriam morrer. Eu digo: rádio nunca vai morrer. Na verdade, o rádio ainda é aquela ferramenta de comunicação, aquele meio de comunicação que mais chega à grande população do Brasil. Então, eu não vou. Eu tenho um interesse muito grande em fazer pesquisas sobre o rádio, tenho um interesse muito grande. Os meios de comunicação de massa, em geral, me agradam muito a pesquisar. É claro, minha visão é muito crítica a respeito. Sim. Talvez as pessoas, às vezes, discordem do ponto de vista, pensando até que eu tenho uma ideologia A, B ou C, e não vem ao caso discutir ideologias. Eu discuto o conteúdo que é publicado. Por exemplo, eu acho que aqui em Jacobina, a Rádio Clube, que eu tenho uma curiosidade muito grande por conhecer a origem da Rádio Clube. Eu não morava aqui em Jacobina nessa época, Uhum. eu morava em Salvador, tenho muita vontade de pesquisar. Já até conversei recentemente com Evandro. Você sabe quem é Evandro, né? Evandro de Oliveira. Evandro, qual é o sobrenome de Evandro de Evandro? Oliveira. E tem a rádio aí em Vaza Nova Evandro de atualmente. Oliveira, é nosso colega de trabalho. Evandro Oliveira. Você sabe quem fez a capa do meu livro? Não, o filho dele? Evandro Augusto Ferreira, que é o filho dele. Filho dele, Evandrinho, tá certo. Vandinho, exatamente. Então é um prazer ter essa conversa contigo. Realmente, para eu poder, daqui a uns dias, eu penso, quando diminuir essa pandemia, eu poder consultar, entrevistar o pessoal do Correio do Sertão e a gente poder até dar continuidade a esse processo de digitalização. Uhum. Pegar a segunda metade do século XX. Você disse que já tinha feito uma parte. Eu tenho esse acervo todo aqui. Uma hora que você queira vir aqui, ou que eu tenho aqui até no meu computador, eu tenho, Uhum. certo? Posso passar para você, você traz um pendrive, eu gravo, Uhum. lhe entrego, não tem problema nenhum. E, claro, depois, quando diminuir esse problema de transportes, por questões de pandemia, que eu sou mais medroso do que muita gente, né? A gente poder ir ao morro e fazer entrevistas com as pessoas daí sobre a importância do Jornal Correio do Sertão. Verdade. Que para mim é um dos jornais mais interessantes e é o segundo mais antigo vivo, como nós Verdade. chamamos. Verdade. A O Albertina. primeiro é à tarde, depois vem o jornal, o Correio do Sertão. Exato. A Albertina, ela passa a informação de que o professor Milton Santos é nascido em Brotas de Macaúbas. Né? Então, Sim, informação importante. exatamente. Pois é. E era o grande geógrafo baiano, né? Uhum. É falecido, realmente rompeu muitas barreiras aqui na Bahia, especificamente por ter sido um professor negro e um professor que ganhou a notoriedade que ele ganhou em nível mundial, não foi em nível nacional apenas. Milton Santos merece toda a nossa reverência. E ao ler esse livro, que foi indicado até por um colega meu, chamado Fábio de Carvalho, que é geógrafo, eu fiquei encantado com a obra de Milton Santos. E quem queira conhecer a geografia da Bahia, se deixar de ler Milton Santos, não vai conhecer, tão bem, né, como deveria. Professor, muito obrigado por ter nos atendido. Né? Você está aí saindo em férias com a família. Mas eu acho que a gente precisa colocar a imprensa, a internet
na sua positividade para que as pessoas conheçam e para que as pessoas aprendam a pensar, não a serem direcionadas pelo pensamento de quem se pronuncia, mas a, pelo menos, serem provocadas numa linha diferente do seu próprio pensamento para, quem sabe, construir algo novo, e a gente precisa disso. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço e a todos eu desejo uma boa noite e estamos à disposição para qualquer outro contato que queira. Um grande abraço, até uma próxima.